Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cena de Cinema, programa que vai atualizar vocês sobre os filmes mais recentes a entrar em cartaz nas salas de cinema de Caxias do Sul e no circuito nacional nesta semana. Continue conosco. A grande estreia da semana é uma animação norte-americana bem conhecida pelos espectadores, Homem-Aranha no Aranhaverso. A chance de apresentar um Homem-Aranha que não fosse Peter Parker parecia mais do que impossível, mas chegamos no momento de renovação. A produção, que foi premiada como o melhor filme de animação, agora, no Globo de Ouro 2019, contém um elemento vital que está faltando em muitos filmes recentes de super-heróis: a diversão. Distribuído pela Sony Pictures, o longa traz Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker. Porém, ao visitar o túmulo do seu ídolo, em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença de Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa aumenta quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha. O filme, que representa um amadurecimento da Marvel nas telonas, tem direção de Bob Persicheth, Peter Hamsen e Rodney Rothman. Na dublagem original estão Jake Johnson, Mahershala Ali, Hailey Steinfeld e Nicolas Cage. De uma coisa eu tenho certeza, não faça como eu. Seja você mesmo. Brooklyn! Eu vejo um brilho em você, é incrível. Mãos pra cima! O que decidir fazer com esse brilho vai ser ótimo. Eu te amo, Miles. Eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Para com isso! Eu quero ouvir. Você quer que eu te diga? amo, pai. Você veio me deixar Eu no te colégio. amo, pai. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. Hora de se balançar como eu ensinei. Quando você me ensinou? Não ensinei, falei pra estimular o trabalho em equipe. Oi, gente. Tá legal. Quem é você? Eu sou a Gwen Stacy. Vambora. Quanta gente aranha existe? Pergunta na Comic Con. O que é Comic Con? Vamos nela! Uma grande ficção científica também está entre as estreias da semana. O filme Máquinas Mortais, produzido nos Estados Unidos, apresenta uma aventura pós-apocalíptica que oferece muita diversão. O modelo orientador da trama é quase uma guerra nas estrelas e traz a estreia de Christian Rivers na direção. Na ação distribuída pela Universal Pictures, tudo acontece anos depois da Guerra dos 60 Minutos. A Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como cidades-tração, e lutam contra outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade, junto com uma fora da lei, e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida do planeta em risco. A obra cinematográfica está mais próxima de um seriado infantil como Flash Gordon, dos anos 50, do que qualquer coisa feita neste século. Fazem parte do elenco Ira Hillman, Robert Sheehan e Hugo Weaving. I was to find you, that you could stop him. She could be a problem if she's anything like her mother. Keep it safe. What happens when you find Hester Shaw? I will kill her.
the great game of survival, this is checkmate. I knew you wouldn't leave me. Shut up and run. You sure you want to do this? I have to. For my mother. You look at her, and all you see are the jagged edges. But she is something quite different. She is beautiful and strange. And very, very rare. Um filme que tem a façanha de transformar uma premissa literária em um drama de tela que se desenrola como um verdadeiro suspense. Estou falando de A Esposa, a trama inglesa que oferece o espetáculo da performance de dois grandes atores. Com distribuição pela Pandora Filmes, a produção retrata as escolhas de Joan, enquanto viaja para Estocolmo com o marido, o qual receberá o Prêmio Nobel de Literatura. Durante os 40 anos de casamento, a mulher sacrificou seu talento, sonhos e ambições para apoiar o carismático Joey e sua carreira literária. Assediada por um jornalista, o qual deseja escrever uma escandalosa biografia do escritor, agora ela enfrentará o maior sacrifício de sua vida, sendo que alguns segredos, há muito tempo enterrados, finalmente virão à tona. Com direção de Bjorn Rand, a trama foi selecionada para o Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2017 e tem no seu elenco Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons e Christian Slater. Attention. Who's? The men. Tony, is there something bugging you? Joe, please don't thank me in your speech. I am much more interesting than that. You're very mysterious. Are you flirting with me? I think you are sick and tired of being invisible, tired of channeling your enormous talent into creating the Castleman legend. I can't do it. I can't take it. I can't take the humiliation of holding your coat and arranging your pills. Tell me about yourself, Mrs. Castleman. Do you have an occupation? I am a kingmaker. E tem estreia especial neste mês de janeiro. A versão americana do filme francês Os Intocáveis entra em cena. A história de amizade entre um rico tetraplégico e um pobre cuidador se repete em Amigos para Sempre. A adaptação do fenômeno mundial que emocionou milhões de pessoas está nas telonas e promete tocar os corações e tirar boas risadas. A obra cinematográfica, que tem distribuição da California Filmes, narra a história de Philip, um homem rico que fica com paralisia após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre cercado de enfermeiros e pessoas para ajudá-lo. Até que um dia, durante a seleção de um ajudante, ele se simpatiza com Del, um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida. O remake da conhecida comédia de 2011, também selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2017, conta com a direção de Neil Burger e a atuação de Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman e Aja Naomi King. You can have any girl you want. What about this lady with all the bow ties? I'll be perfect for each other. You can't move your body, she can't move her face. I specifically said nothing for my birthday. I'm sorry you gotta have a surprise party in your huge mansion. Some of us got real problems. I'm fighting to see my son. And whose fault is it? Is it yours, or is the world out to get you? Are you mad? You wanna break this big-ass bottle of wine? Yeah! What else you wanna do? The bull! What? Del made a mess. So I surrender. Yeah, babe. This is the moment I surrender. Even now, let it in. Just relax. I am relaxed.
Nesta semana ainda temos o lançamento de 2 filmes japoneses. O primeiro é o drama Assunto de Família, o qual contrasta as emoções frias do comportamento socialmente correto com o calor e a felicidade de uma família da classe baixa. O segundo é o documentário Ama-san, da conhecida cineasta Cláudia Varejão. A produção caracteriza guerreiras mergulhadoras que são vistas como independentes, tanto fora quanto dentro de seu meio de atuação. O longa, que tem distribuição da Imovision, Assunto de Família, faz o espectador pensar no primeiro momento que se trata de uma família tradicional, porém aos poucos fica perceptível que tudo não passa de um acaso. Depois de uma sessão de furtos, Osamu e seu filho encontram uma garotinha, a qual é abrigada em sua casa. Apesar da pobreza da família e mal ganharem dinheiro dos pequenos crimes que cometem, a menina é cuidada pela esposa de Osamu. Eles parecem viver felizes juntos até que um incidente revela segredos escondidos, testando os laços que os unem. Na direção, Hirokazu Koreeda e no elenco Lily Frank, Sakura Ando, Kiki Kirin e Kengo Kora. Já o documentário Ama-san traz a narrativa de mulheres que trabalham arriscando as suas próprias vidas. Elas mergulham enquanto a luz do meio-dia se infiltra pelos mares do Japão. Ao encher os pulmões de ar, elas se aventuram no fundo do mar em uma tarefa oriental que acontece há mais de 2.000 anos, a busca por ostras, algas e pérolas. O longa é extremamente observativo e cada fragmento compõe uma identificação imediata de 3 gerações de mergulhadoras apresentadas. A diretora captou o grandioso através do simples, seja em uma refeição, olhar ou gesto. A Sala de Cinema Ulisses Jeremia, no Centro de Cultura Ordovás, aqui em Caxias do Sul, retornou do recesso. E para comemorar a volta das atividades, nada melhor que a primeira sessão inédita de 2019. Minha Filha é um longa italiano que explora até que ponto o mito da maternidade encontra sustentação na biologia ou no afeto ancorado no tempo. O filme seguirá em cartaz com sessões de quinta-feira a domingo, sempre às 19h30, até o dia 20 de janeiro. A produção com distribuição da Imovision conta a história de Vitória, uma menina que tem sua guarda disputada entre 2 mães, a de criação e a biológica. Tina, a mãe de criação, é o padrão de uma mãe tradicional. Angélica, por sua vez, é uma mulher da vida, mas que almeja ter sua filha de volta. No meio do conflito, Vitória se vê obrigada a lidar com questões existenciais acima do seu nível de maturidade e a fazer escolhas que afetarão a sua vida para sempre. A diretora Laura Bispuri encontrou nas atrizes Valéria Golino e Alba Horharcher um contraponto perfeito. A obra cinematográfica, escolhida para a mostra competitiva do Festival de Berlim 2018, conta ainda com a atuação de Udo Kier e Michele Carbone. E o Cena de Cinema de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que suas sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail tv@camaracaxias.rs.gov.br. Eu agradeço a companhia de vocês e na próxima semana estaremos de volta com mais novidades do mundo do cinema. Convido a todos para que continuem acompanhando a nossa programação. Um forte abraço.